Certo dia, fui cuidar da casa da minha avó enquanto ela viajava para Minas Gerais com algumas amigas da igreja. Estava dormindo no quarto de hóspedes, que ficava ao lado do quarto dela. Esse quarto sempre tinha 2 camas de solteiro, onde meu irmão e eu costumávamos dormir durante as visitas. Escolhi a cama perto da janela e, antes de me deitar, conferi todas as portas para garantir que estavam trancadas. Era cedo e não fui dormir imediatamente. Como não havia muito o que fazer, fiquei no celular assistindo vídeos e mandando mensagens. Foi então que comecei a ouvir uma voz feminina do lado de fora dizendo "Olá". Saí do quarto, andando devagar em direção à porta da frente, tentando ouvir melhor. A voz repetia o cumprimento a cada 10 segundos e parecia vir da varanda. "Olá". A porta não tinha olho mágico, mas as janelas da sala de jantar ofereciam uma boa visão da entrada. Fui até lá e tentei olhar pelas persianas sem ser notado, mas claramente falhei, pois uma mulher na varanda olhou diretamente para mim. Ela sorriu de um jeito estranho e repetiu o "olá". "Olá". A mulher parecia ter entre 50 e 60 anos, mas havia algo na expressão dela que me deixou arrepiado. Voltei para o quarto de hóspedes. Fechei a porta e, curiosamente, não consegui mais ouvir a voz dela. Resolvi ignorar, achando que talvez ela tivesse ido embora. Passei o tempo mandando mensagens para amigos e familiares, contando o que aconteceu. Minhas irmãs insistiram que eu ligasse para minha avó, mas eu sabia que ela provavelmente não atenderia. Algum tempo depois, quando já estava mais tranquilo, um barulho me fez congelar. Alguém batia com força na janela do quarto. Meu coração disparou e logo depois ouvi novamente o "olá". Tomado pela adrenalina, levantei a persiana de uma vez, ficando cara a cara com aquela mulher estranha, separada apenas pelo vidro da janela. Gritei que iria chamar a polícia e corri para o andar de cima, me trancando em outro quarto. Não queria realmente ligar para a polícia, preferindo esperar que ela fosse embora. Horas depois, fui verificar as janelas e não vi mais ninguém. No dia seguinte, contei tudo à minha avó, que ficou em pânico. Ela me relatou um episódio recente no qual uma mulher mais jovem a seguiu no supermercado, sorrindo o tempo todo. Apesar de inicialmente não conectar os 2 fatos, a reação dela me deixou inquieto. Até hoje, me pergunto se era a mesma pessoa. Outro episódio marcante aconteceu recentemente, quando usei um aplicativo de encontros para tentar superar um término de namoro. Conheci uma garota chamada Stephanie, também estudante na minha universidade, e rapidamente nos conectamos. Combinamos de assistir a um filme e ela sugeriu me buscar em um ponto próximo ao campus. Enquanto esperava, um carro se aproximou. Mas, para minha surpresa, quem dirigia era um homem mais velho, que afirmou ser o pai de Stephanie. Ele insistiu para que eu entrasse no carro, dizendo que queria conhecer a pessoa que sairia com a filha. Achei tudo estranho. Ele parecia velho demais para ser pai dela. Recusei e comecei a caminhar para longe, mas ele continuou me chamando, visivelmente irritado com minha reação. Logo depois, recebi uma mensagem de Stephanie perguntando por que não entrei no carro. Ignorei e continuei andando. Percebi que o carro daquele homem estava parado na rua, com os faróis apagados. Decidi correr em direção ao campus. Cheguei ao meu dormitório e, mesmo lá, sentia que alguém me seguia. Em determinado momento, ouvi um vidro quebrado ser chutado e, ao olhar, vi o mesmo homem me encarando. Ele gritou algo como "Volte aqui!", mas corri e me escondi. Mais tarde, recebi uma mensagem ameaçadora dele, afirmando que eu tive sorte de escapar. Tirei print das mensagens e bloqueei o número. Ainda pretendo levar o caso à polícia. Quando eu tinha 21 anos, arrumei um bico como zelador meio período na minha antiga escola durante o verão. Às vezes, trabalhava de dia, outras vezes à noite, com horários variando das 10 horas da manhã até 1 hora da manhã, dependendo de quanto dinheiro eu precisava.
Frequentemente, eu era o responsável por trancar o prédio quando os zeladores mais velhos iam embora. Isso foi numa época em que a escola ainda não tinha câmeras instaladas em todos os corredores. Certa noite, meu superior, Bruno, precisou sair mais cedo, o que significava que eu ficaria responsável por finalizar meu turno sozinho e fechar o prédio. Ele me disse para mandar uma mensagem caso eu precisasse de algo, como sempre fazia, e foi embora. Eu adorava ficar sozinho porque geralmente fazia meia hora de trabalho e depois ficava mexendo no celular ou até ia embora mais cedo, ainda ganhando pelo turno inteiro. Eu realmente abusava da sorte naquela época. Uma das tarefas que Bruno pediu antes de sair foi levar todas as cadeiras extras do ginásio, usadas em uma assembleia, para a sala de armazenamento no porão. Decidi fazer isso e depois ir para casa. Peguei uma pilha de 6 cadeiras e comecei a levá-las para o porão. A iluminação da sala de armazenamento era péssima, com luzes fracas que davam um ar sombrio ao lugar. Todo o porão da escola parecia mais um depósito de armazém do que algo pertencente a uma escola. Havia o que pareciam ser vários manequins de arte cobertos por lonas, aquelas grandes, parecidas com cobertores. Parecia que todos os materiais de arte da escola estavam armazenados ali. Coloquei a pilha de cadeiras onde as outras estavam e voltei ao ginásio para buscar mais. Quando desci novamente com outra pilha, percebi algo estranho. Um dos manequins estava descoberto. A lona que o cobria tinha sido retirada. Eu tinha certeza de que estava coberto minutos antes, porque era um dos que estavam mais à frente. Mandei uma mensagem para o Bruno dizendo que achava que havia alguém no porão. Ele respondeu: "Como assim?" Expliquei que uma das lonas tinha sido mexida. Ele demorou 1 minuto para responder, dizendo que ninguém mais deveria estar lá. Foi então que notei algo. A lona que tinha sido retirada estava amontoada em um canto da sala, fora do alcance da luz, e estava cobrindo alguma coisa. Comecei a me aproximar devagar, e quando estava a poucos metros de distância, percebi que o que quer que estivesse debaixo da lona estava se mexendo muito levemente. Sem dúvida, alguém estava escondido ali. Corri escada acima e tranquei a porta do porão. Mandei outra mensagem para o Bruno, dizendo que alguém estava se escondendo debaixo de uma lona no porão. Ele disse para eu chamar a polícia, mas insisti para ele voltar, já que tinha saído há apenas 10 minutos. Ele se recusou e disse para eu ser homem e confrontar quem estivesse lá embaixo. Criei coragem e desci novamente ao porão. Mas quando cheguei lá, a lona estava estendida no chão, completamente vazia. Quem quer que estivesse lá tinha desaparecido. Foi aí que aconteceu a parte mais assustadora. Enquanto eu estava parado no meio da sala, ouvi sons metálicos vindo de cima da minha cabeça. Olhei para cima e vi marcas surgindo lentamente nas tubulações de ar do teto. Alguém estava rastejando pelos dutos. De repente, os sons pararam diretamente acima de mim, e então começaram pancadas, como se alguém estivesse tentando abrir o duto ou quebrá-lo. Naquele momento, percebi que não queria descobrir o que era. Corri para fora do porão, tranquei a escola e fui para casa. No dia seguinte, contei ao Bruno uma versão parcial da história. Disse que achei que vi algo no canto, mas que, ao voltar, não havia mais nada lá. Felizmente, era minha última semana naquele emprego. Depois disso, o que acontecesse naquele lugar já não era mais problema meu.